Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma especial. Nós estamos de volta com o nosso estudo. Nós estamos estudando aqui alguns pontos importantes para o discipulado e isso traz uma habilitação para os novos convertidos. A primeira lição que nós estudamos foi a certeza da salvação. Todo cristão precisa ter certeza da salvação, essa convicção. E a segunda lição que nós estudamos foi a vida devocional. Todos nós precisamos ter uma vida devocional. E o que é o devocional? É aquele devocional diário. Todos nós precisamos exercer, porque a vida cristã também é um exercício. Se nós não exercitarmos aquilo que nós temos instruídos ou estamos sendo instruídos, nós vamos nos esquecer. Então, é o exercício que nos habilita a cada dia. E a terceira lição é a importância da igreja. Tem muita gente que acha que pode viver desagregado, sem igreja. A salvação é uma questão, é algo individual. Mas quando se fala de igreja, a própria Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Uma outra coisa, a igreja primitiva, ela dá um exemplo clássico do que é unidade. Elas, como diz em Atos 2,42, se perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O coração de um era o de todos. Então, o que vai promover isso? A igreja, ou seja, o Espírito Santo vai promover isso. Mas como é que eu posso exercer comunhão? Juntos, estando ali todos reunidos. Isso é exercer comunhão. O propósito da igreja é promover essa comunhão, nós estarmos juntos, desfrutando dessa mesma comunhão. E a lição 4 fala da importância da oração. Não existe vida espiritual sem oração. Duas coisas que não pode desvencilhar uma da outra: palavra e oração. Orar é falar com Deus. Então, nós precisamos desenvolver a cada dia termos em mente que nós precisamos estreitar esse relacionamento. Se nós não estreitarmos esse relacionamento, certamente nós vamos nos tornar pessoas tão distantes de Deus e achando que Ele está tão perto. Então a oração, ela aproxima, a oração, ela estreita essa relação, a oração, ela quebra a barreira. Então é importante um cristão manter uma vida de oração. Era isso que Jesus fazia. Jesus, depois de um grande culto, depois daquele encontro com aquelas pessoas, ele se retirava para orar, ou seja, ele não se desvencilhou da oração. E a lição de número 4 foi a que eu falei, e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a obediência a Deus. Todos nós precisamos submeter ao Senhor nessa obediência. Isso é importante. Nós temos essa consciência que o maior exemplo de obediência na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele deu exemplos de obediência. Outra coisa que nós devemos entender é que todas as vezes que você vai a Cristo, você precisa submeter ao seu senhorio. Nós não vamos viver uma vida desregrada, fazendo o que nós bem queremos, porque está fora do propósito de Deus, porque o propósito é que nós venhamos obedecer. Jesus, muitas vezes, ele diz: olha, eu não faço de mim mesmo, mas o que eu faço é porque o meu Pai me enviou, ou seja, ele me mandou fazer. Jesus está demonstrando claramente ali que ele estava ali para obedecer ao Senhor. E é tão importante que o objetivo desse estudo de número 5, que esse tema obediência a Deus, é aprender o significado da verdadeira obediência.
e entender a necessidade de obedecer a Deus e receber orientações práticas sobre como se tornar obediente a Deus, descobrir áreas específicas em que é necessário aprender a obedecer a Deus. Então são os objetivos dessa lição de número 5 do discipulado, para a gente estar estreitando esse relacionamento. Obediência a Deus. Ora, o termo, sabemos que o termo conhecido por isso é guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo de número 3 e 4. João está falando especificamente que aquele que diz que conhece o Senhor e não guarda os seus mandamentos, João está dizendo assim, é mentiroso. É mentiroso e a verdade não está nele. Por quê? Como é que eu digo que eu conheço o Senhor e eu não obedeço? Eu não guardo os seus mandamentos. Eu não estou apto a preservar esses princípios e obedecer e ao mesmo tempo submeter ao senhorio de Cristo. Então há algo errado nisso. Então o 1 João capítulo 2, verso 3 e 4 está falando claramente que aquele que diz que conhece o Senhor e não guarda é mentiroso. Então é uma forma de descartar até aquilo que outros professam, né? Outra coisa importante que nós devemos entender. A palavra de Deus, ela dá grande importância à obediência, a qual é uma prova do nosso amor. A consagração a Deus, no texto acima, o apóstolo João afirma que a obediência é um sinal que realmente conhecemos a Deus e andamos na verdade. A obediência, porém, precisa ser cultivada, pois não concede de um momento para o outro. O fundamental é iniciarmos imediatamente o nosso aprendizado nessa área, pois isso nos garantirá uma vida cristã vitoriosa. Olha como isso é importante. O sinal de que realmente reconhecemos a Deus e andamos na verdade é a obediência. Então não tem como nós nos desvencilharmos disso. Uma vida cristã sem obedecer a Deus não é vida cristã. Você está se enganando. Então o propósito desse estudo é levar você a compreender que na vida cristã também tem regras. Existem regras, existem princípios, mandamentos que precisam ser obedecidos, que isso vai te habilitando. Quando eu quebro esses princípios, infringo essas regras, eu estou declarando que de fato eu não sou um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro é aquele que obedece, é aquele que submete ao senhorio de Cristo. Então, o que significa obedecer? É importante que o dicionário define obediência como um ato de efeito de obedecer, submissão à autoridade legítima, sujeição. Esta definição contém algumas implicações práticas para nós. Primeiro, para obedecer, é preciso que haja uma autoridade que seria o objeto de nossa obediência. Em nosso caso, essa autoridade é Deus. Então, esse é o verdadeiro sentido de obedecer. Obediência como um ato e um efeito de obedecer. É submissão. É submeter-se àquele que tem maior autoridade. Obedecer é você saber que está debaixo de está sendo regido por uma lei, por uma autoridade. Então, se existe alguém que é uma autoridade e eu devo a esse autoridade obediência, então eu estou me submetendo a essa autoridade, a esse governo. Esse é o verdadeiro sentido de submissão, é estar sobre a mesma missão daquele Senhor. Não é estar debaixo de um jugo, é estar sobre essa missão.
Então, alguém que é líder, ele vai liderar os demais, levando eles a manter-se unido para um propósito, para um ofício, para desenvolver algo que é grandioso. Então, quando nós estamos debaixo de um senhorio, nós também estamos debaixo de um governo. E quem é que delega, quem é que governa, quem é que decide? É essa autoridade maior. Ou seja, nós como cristãos estamos debaixo de um governo e de uma autoridade. E é isso que faz total diferença. Quando você obedece, esse reino, esse governo, ele anda, ele se desenvolve em uma perfeita harmonia, porque há uma concordância, há uma submissão dos súditos, como também há um governo do líder. E isso é importante. É isso que o comentarista está colocando aqui, que haja uma autoridade que seja objeto da nossa obediência. Tudo isso é canalizado para ele, e importante que ele faz com que todo esse governo ele possa desenvolver de uma forma harmônica. Então todos, e aquele que infringe essa autoridade, que quebra esse princípio, certamente será penalizado. Então é importante a gente atentar para isso. Essa autoridade é Deus, como ele diz. Em segundo lugar, a verdadeira obediência não é apenas um ato, mas também uma atitude interior. Obediência é, portanto, um produto de uma decisão interior, de sermos submissos e não de um ato forçado ou involuntário. Outra coisa importante que eu falei agora há pouco, quando você está debaixo de obediência, essa questão de submissão, você está sobre a missão, você não está debaixo de um jugo. Então a verdadeira obediência, ela é algo que é decidido interiormente. Eu preciso obedecer porque eu estou debaixo de um governo e eu devo a esse governo obediência para que as coisas elas procedam da forma correta. Então é algo que é decidido pela pessoa, por nós. Então quando nós obedecemos a Cristo, porque nós sabemos que estamos debaixo de um senhorio e eu já não faço mais o que eu quero, porque eu sou regido por uma lei. A Bíblia diz que desobedecer a Deus consiste em pecado. Pecado é a transgressão. Pecado é tudo aquilo que tende de me afastar de Deus. Então, se eu sei que se eu desobedecer esses princípios, eu vou me afastar de Deus, e me afastar dele consiste em punição, em prejuízos, o que eu tenho que fazer? Eu decido viver uma vida basilada pelos princípios que o próprio Deus determina. Então é uma decisão. E fazendo isso você está obedecendo. Jesus, ele, como eu disse no início, ele é o maior exemplo de obediência, porque tudo que ele veio fazer nessa terra foi cumprir o que o Pai já tinha decidido. Foi cumprir o que o Pai ordenou. Então quando alguém dizia, não, tu não vai morrer, tu não vai se entregar, ele diz, olha, para trás de mim. Tu não sabe que foi para isso que eu vim? Ou seja, eu estou sendo regido por uma lei que o próprio Pai determinou que eu tenho que fazer. Não forçadamente, mas voluntariamente. Isso que é importante. Olha o outro ponto aqui que fala aqui. A verdadeira obediência não é servir a Deus do nosso jeito, embora muitas vezes seja desse modo que tentamos servir ao Senhor. É Deus quem estabelece as condições e não nós. A verdadeira obediência não resulta em uma atitude ascética. Isso é baseada na privação, no sofrimento físico e na ausência de alegria. Obedecer
não implica necessariamente em deixarmos de nos alegrar, possuir bens ou ter projetos para o futuro. Olha só, gente, como o Evangelho ele promove essa liberdade. O Evangelho não é imposição. O Evangelho é obediência e inclusão. Ele não exclui, ele inclui. Quando a gente observa os ensinamentos e a gente tem isso como base para a nossa vida, nós vamos desfrutar do melhor que Deus pode promover na vida de um homem. As coisas só se tornam difíceis para aqueles que se rebelam, para aqueles que são desobedientes, para aqueles que não se submetem. Mas para aqueles que se submetem em obediência, isso é maravilhoso. Olha o que o comentarista está colocando aqui. Que essa verdadeira obediência não é servir a Deus do nosso jeito. Não é fazer o que eu quero. Embora ele diz muitas vezes, essa seja desse modo que nós tentamos servir ao Senhor. Ou seja, tem muitos que querem servir a Deus do jeito deles. Quer fazer na hora que Ele quer se submeter quando convém, sabe? Só respeita princípio quando favorece a Ele. Então, é uma série de regras que essa pessoa quebra. Então, não pode servir dessa forma. Mas uma coisa importante, é Deus quem estabelece as condições e não nós. Isso é importante. Por quê? Porque a verdadeira obediência não resulta em uma atitude ascética. Isso é baseada nas privações, no sofrimento físico, ou seja, eu vou impor, tem que ser desse jeito, se não for vai ser penalizado. Então isso não é liberdade que o Evangelho promove, isso é uma ditadura. Ditadura é quando você força as pessoas a submeter e obedecer aquilo que elas não querem. E com Deus não é assim, com Deus não é ditadura. O Deus ele é um Deus que conhece o coração das pessoas e ao mesmo tempo Ele não intervém na soberana vontade humana. Você pode plantar o que você quiser, porque Deus é bom. Mas você também pode colher tudo que você planta, porque Deus é justo. Ou seja, Deus ele não vai intervir na decisão que tu toma por tua conta própria, mas também na hora de colher o que você plantou pelas suas próprias decisões, Ele também é justo para deixar você colher tudo que você planta. Então é melhor viver debaixo de uma obediência. Como está dizendo aqui, não é como uma atitude ascética. Isso é baseada nas privações, no sofrimento físico e na ausência de alegria. Pelo contrário, obedecer não implica necessariamente em deixarmos, como ele diz aqui, em deixarmos de nos alegrar, possuir bens ou de ter projetos para o futuro. Nada disso. Obedecer é a melhor coisa. Por que eu vou dizer isso? Porque Deus ele sempre tem o melhor para você. Então, se Deus ele tem o melhor para você, embora uma decisão que você vá tomar quando você consulte a Deus e Deus diz não, é porque naquilo que você quer fazer não é bom. Porque Deus ele vê o princípio, o meio e o fim das coisas. Então, quando você decide voltar e fazer do jeito que Deus orienta, você vai ter resultados satisfatórios. E outra coisa, obedecer a Deus não impede de você se alegrar, ter uma vida alegre, uma vida feliz, de você fazer projeto, sabe, de você se preparar para o futuro, nada disso. Isso ainda é melhor ainda porque você está se preparando e projetando tudo na dependência de um Deus que cuida de você. Então, se Deus cuida de você, até os seus projetos por Deus, eles são abençoados, porque você é uma bênção. O que foi que o Senhor disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Porque Abraão obedecia ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor determinava. O Senhor dizia, Abraão, firma as tuas tendas. Ele firmava. E ele ficava ali. Depois o Senhor dizia, Abraão, suspende o arraial aí e marche. E ele marchava.
Então ele estava sendo conduzido pelo Senhor. Então você vai observar que o profeta Isaías disse que Abrão, ou seja, Deus chamou Abrão de amigo. Olha só, gente, como você obedecer, você estreita essa relação de amizade. O próprio Deus chamou Abrão de amigo. Porventura farei eu alguma coisa sem antes consultar o meu amigo Abrão? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele obedecia. Então a obediência, ela estreita essa amizade. Uma amizade que gera mais tarde uma intimidade. Você conhece os segredos de Deus porque Ele te revela, porque Ele confia, Ele sabe da tua estrutura, da tua capacidade. E você revela as suas intimidades a Deus porque você está revelando para um Deus que tudo pode. Então isso é grandioso. O terceiro fala assim: a verdadeira obediência não é apenas uma conformidade exterior com os mandamentos de Deus, mas uma importante característica da verdadeira obediência é que ela procede do coração. Se não possuirmos um desejo sincero, olha só, um desejo sincero de sermos obedientes, nossos atos de obediência não passarão de mero legalismo. Olha o cuidado que nós devemos ter para a gente não fazer as coisas que nos convêm. Como ele diz claramente aqui, que ela procede do coração. Se não possuirmos um desejo sincero de sermos obedientes a Deus, esse sentimento, essa atitude, ela passa simplesmente de um legalismo. Ou seja, eu obedeço porque eu tenho que obedecer, porque senão vou ser penalizado. Então você está fazendo uma coisa forçada e não que partiu do seu coração. Então a obediência ela é algo que tem que partir do coração. É uma decisão que você toma. E não faça as coisas por conformidade, não faça isso para agradar fulano, para agradar ciclano, porque você se tornou, isso se torna mera formalidade. Você é um legalista. Você só faz porque convém, mas você não faz por uma decisão. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Vamos para o segundo ponto. Por que nós devemos ser obedientes? Por que eu devo ser obediente? Quais os motivos pelos quais devemos obedecer? Existem vários motivos, mas a seguir damos três razões básicas para a obediência. 3 razões básicas. Vamos lá, primeira. Devemos obedecer a Deus porque Ele nos ama e merece o nosso amor e submissão. Não é preciso pensar muito no que Deus fez por nós, para que fiquemos maravilhados com seu amor. Olha só, é incondicional. Não é difícil obedecer a alguém que nos ama. Sim. 1 João 4,16, 5 e verso 2. Apocalipse 4, verso 11. Então, é difícil você obedecer quem você ama? Ou quem ama você? Por exemplo, é difícil obedecer o papai e a mamãe? Você ama seu pai, né? Você ama sua mãe. Quando ela diz, meu filho, não faça isso, é difícil você fazer isso? Porque a primeira coisa que você entende é que quando ele fala aquilo é porque ele ama você e você sabe do amor dele por você. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós obedecemos a Deus, é porque nós sabemos que Deus ele nos ama. Deus ele nos ama e merece nosso amor. Então, se alguém ama você, o mínimo que você pode fazer é obedecer, é amar também. Então, isso não se torna pesado. O que torna difícil para as pessoas é porque elas não conhecem, elas não processam, elas não têm o entendimento do amor que Deus tem por eles ou por ela.
E também, como ela não tem essa dimensão do amor de Deus por ela, ela também pouco importa se ela ama ou não. Ela não vai fazer as coisas por amor, mas por conveniência. E isso não é bom. O segundo, devemos obedecer a Deus porque esta é uma maneira prática e demonstramos nosso amor por Ele. Obedecer faz com que o nosso amor deixe de ser um mero discurso, apesar de ser demonstrado nas práticas. Isso prova do nosso amor a Deus deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida. João capítulo 14, versículo 21. Outra coisa importante, 1 João 5, 3. Isso é maravilhoso, gente. Você, novo convertido, que está me ouvindo agora, alunos da classe, observe bem isso. Porque o segundo ponto aqui, por que nós devemos obedecer a Deus? Porque essa é uma maneira prática, de demonstrar nosso amor por Ele. Quando eu obedeço, quando eu amo a Deus, eu não tenho dificuldade de obedecer. Ou seja, eu estou demonstrando o amor que sinto por Deus na prática. Como? Obedecendo o que Ele diz, obedecendo o que Ele determina, honrando a Ele. Como é que eu vou honrar a Deus? Quando eu não quebro os seus princípios, é quando eu não infrinjo as suas leis, é quando eu submeto ao seu senhorio, é quando eu reconheço a autoridade de Deus, quando eu sei que Ele é o meu Senhor. Isso é forma de amar a Deus. Então, como nós vemos lá no início, como 1 João 2, como é que a gente diz que ama e a gente não obedece? Então fica difícil. 3, foi 3 características, vamos lá a terceira. Finalmente, devemos obedecer a Deus porque Ele assim ordena. Quando Deus determina que façamos algo, isso é, com certeza, a melhor coisa a ser feita, a sua vontade soberana, é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. A palavra de Deus nos ensina esta verdade em muitas outras passagens. Deuteronômio 10, verso 12 e 13. 1 Timóteo 6, 14. E também Tiago 1, 22. 1 João 5, 2 e 3. Então, esses são os versículos que o próprio Deus implica que nós devemos obedecer, porque essa é a vontade dele. E a gente deve atentar bem para isso. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, você não venha caber nas formas que o mundo estabelece. Mas como a mente transformada e renovada que você tem, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, quando eu tenho uma mente renovada, que eu experimento o que é bom de Deus, ele fala algo interessante: para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que nós só vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando nós mudar a nossa mentalidade. Quando nós mudar, mente transformada, mente renovada, aí sim você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outras coisas importantes aqui: como nos tornarmos obedientes. Como é que eu vou me tornar uma pessoa obediente? Porque eu sou duro, eu não sou a pessoa que eu não gosto de submeter a ninguém. Como é que eu faço? Lá e vai. Como podemos aprender a obediência? Veja algumas sugestões práticas para cultivarmos uma vida de obediência a Deus. Primeiro, como é que eu vou praticar? É exercício, gente. Você, novo convertido, você tem que aprender a exercitar.
O exercício é que habilita. Ele diz, primeiro passo, conhecer o mandamento de Deus. É impossível sermos obedientes se não submetermos o que devemos obedecer. Importante termos um conhecimento sempre crescente da palavra de Deus para vermos com clareza o que Deus quer que façamos. Olha só. Primeiro, ele fala de um crescimento crescente, ou seja, continue estudando a Bíblia. Vai meditando na palavra, aprendendo a palavra, participando de estudos, escola bíblica dominical, e assim você vai ter um conhecimento crescente. Jesus chegou uma certa feita e falou para os discípulos assim, vós já estáis limpos, limpo pela palavra que eu vos tenho me ensinado. O que Jesus disse? Olha, é a palavra que limpa vocês, à medida que vocês vão buscando ela. É um conhecimento crescente. Onde é que estão essas referências? O Salmo 119, versículo 11. Versículo 105. O que diz no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tudo vem pela palavra. Aí tem o Salmo 130. Tem 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, é um conhecimento crescente. O segundo passo, esse é o primeiro passo, né? Primeiro passo, agora é o segundo passo. Buscar o poder de Deus com nossas próprias forças. Será impossível nos tornarmos obedientes a Deus, termos que buscar o poder do Senhor para que sejamos capazes de realizar a sua vontade através do seu Santo Espírito? Deus nos concede força para isso. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então isso é importante, buscar poder do alto. Ou seja, dobre o seu joelho, peça a Deus, peça esse revestimento do alto, que é o batismo no Espírito Santo, esse revestimento. Busque isso. É isso que os discípulos em Jerusalém, eles eram medrosos. Mas depois de que aconteceu isso aqui em Atos 1:8, que está lá em Atos capítulo 2, verso 4, estando todos reunidos, e de repente um vento impetuoso, língua como que de fogo, encheu toda a casa. Aí sim, a partir dali que eles receberam esse poder do alto, ninguém conseguiu mais parar a igreja. E ninguém vai parar você quando você buscar esse poder do alto. Terceiro passo, ter a atitude certa. A atitude é uma disposição interior diante de determinadas situações. A atitude que temos para com Deus no que diz respeito à obediência ao trabalho que fazemos para Ele terá uma influência muito grande sobre nós, nos que se refere o termos ou não uma vida obediente. A palavra de Deus apresenta várias atitudes que influenciam diariamente na formação da verdadeira obediência em nosso coração. Aí ele fala assim, isso é esse terceiro passo aqui, ter a atitude certa. A atitude é uma disposição do interior diante de determinadas situações. Um exemplo que ele deu aqui, a atitude que temos para com Deus, no que diz respeito à obediência, ao trabalho, ou seja, está disposto a fazer algo para o Senhor. É uma disposição que nós temos. A gente não está na igreja para ficar assim de braço cruzado, achar que todo mundo tem que fazer e a gente não pode participar de nada. Você é um ser ativo, você está ali para desenvolver alguma coisa ou se envolver com alguma coisa. Então isso vai te habilitando também, isso é obediência. Isso vai aprimorando, isso vai você vai sentindo-se útil na casa de Deus, e isso é maravilhoso. Terá uma influência muito grande sobre nós. Ele fala aqui, ó, o trabalho que fazemos para Ele
terá uma influência muito grande sobre nós no que se refere o termos ou não uma vida obediente. Ou seja, como é que você vai demonstrar que tem uma vida obediente? Quando alguém vê você envolvido. Isso tem uma influência muito grande sobre ele. Não, ele está trabalhando. Tem aquele hino da harpa que diz: trabalhai e orai. Então é uma determinação. E o refrão desse hino que é: trabalhai e orar. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Então o Senhor chamou todos nós para trabalharmos. O próprio Jesus dizia assim: olha, vede, os campos já estão brancos. Quando Jesus disse que os campos já estão brancos, eles já estão prontos para a colheita. Aí ele diz assim: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. O campo é grande, poucos são aqueles que querem trabalhar. Infelizmente é assim, gente. O campo, a seara é grande e os campos já estão brancos. Poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores para a seara. Então o Senhor está dizendo que você tem e precisa trabalhar. Então, irmãos, alunos, fixe bem nisso. Cultivar a humildade e a mansidão. Lembre-se de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Ele se compraz em revelar a sua vontade, que tem um coração contrito e humilde, renovar a mente conhecendo com a palavra de Deus. Romanos 12, de 1 e 2. Buscar discernir a vontade de Deus em oração. Através da oração podemos ouvir o distinguir e a voz de Deus. Isso é importante. Faça as coisas com discernimento, com entendimento. Muitas pessoas têm fracassado porque faz as coisas sem entendimento. Quer fazer as coisas sem discernir, sem compreender, sem entender qual é a vontade de Deus. Estou falando para novos convertidos. Que vocês entendam, que vocês compreendam, que vocês orem com entendimento. Que Deus venha assim dar a vocês capacidade. Então, nós chegamos ao final da lição 5. Então, que eu espero, se você não entendeu, volte novamente aí à lição